Bom dia, queridos. Bom dia para você que está nos assistindo esse domingo pela manhã. Olá para você que está assistindo essa aula em qualquer outro dia, horário. Sejam muito bem-vindos. Como vocês sabem, nós estamos estudando os evangelhos, especificamente agora o evangelho de Mateus. E hoje, na aula 7, nós vamos estudar o capítulo 5. Então, eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia aí na sua casa, ou então acessar o seu dispositivo, no capítulo 5 de Mateus. Antes nós vamos orar para iniciar a nossa aula, ok? Se você puder fechar os seus olhos aí na sua casa e acompanhar comigo essa oração, vamos orar? Pai amado, nós te louvamos por mais esse dia de vida que tu nos deste. Te louvamos, Pai, por essa equipe que está aqui reunida, o Isaac, toda a equipe, o Eduardo. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um deles, que vão passar todo esse dia aqui, Pai, investindo no teu reino, para que possamos proclamar a tua palavra. Abençoa a minha vida, que eu consiga, Pai, comunicar esse texto de Mateus 5 com clareza, para que todos possam entender e que a Tua palavra, Pai, possa edificar os nossos corações, porque ela é viva, ela é eficaz, ela tem poder de transformar as nossas vidas. Fala conosco, Senhor, nesse dia, é o que eu te peço, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Então, queridos, vamos dar continuidade. Vocês assistiram a aula 4, no domingo passado, e hoje a gente vai falar sobre o capítulo 5, que é bem conhecido. Quando se fala no capítulo 5 de Mateus, a gente pensa logo o quê? No Sermão do Monte, nas bem-aventuranças. Então, todos se lembram e conhecem esse capítulo de Mateus. Capítulo muito rico, temos bastante coisa para falar, esperamos que o tempo dê aí para a gente concluir aqui o nosso estudo, tá certo? Bom, nesse primeiro slide que nós vamos ver aí, eu creio que vocês já estejam visualizando aí, nós vamos dividir esse capítulo em 4 sessões, para que você entenda melhor. Então, na primeira sessão, a gente vai falar das credenciais dos súditos do reino, vai estar ali do versículo 1 ao 12, que são as bem-aventuranças, que assim, na concepção geral são 8, tá certo? Na segunda sessão, a gente vai ver a influência da igreja no mundo. Então, vai estar lá dos versículos 13 ao 16. Na terceira sessão, a gente vai falar sobre Jesus, o cumprimento da lei, dos versículos 17 ao 20. E a última sessão, Jesus, o verdadeiro intérprete da lei, dos versículos 21 ao 48. Ok? Então, vamos aí para o próximo slide. As credenciais do súdito do reino, dos versículos 1 ao 12. Eu vou ler aqui, você pode estar acompanhando aí na sua casa, na sua Bíblia, Mateus 5, de 1 a 12. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, queridos, a gente vê aqui, Jesus olha para a multidão, se compadece dessa multidão, e ele começa então a pregar esse sermão, que é conhecido como o Sermão do Monte, o Sermão das Bem-aventuranças. E eu fiz uma tabela para você, vai aparecer no slide aí. Não sei se você já está visualizando os valores de Jesus e os valores do mundo, os valores opostos.
Então, cada uma dessas bem-aventuranças existe um contraponto no mundo. As bem-aventuranças é um paralelo da lei de Moisés, dos 10 mandamentos. Então, aqui Jesus, ele vai no âmago da lei, porque ele é a própria revelação da lei. Então, devido a toda a má interpretação da lei feita pelos escribas, fariseus, Jesus agora começa a explicar, ele começa a fazer a verdadeira hermenêutica, a exegese do texto, e explicar para aquelas pessoas o que aquilo significava. Então aí, você pode ver comigo, o primeiro versículo ali, versículo 3, são pobres de espírito. Então a gente fica pensando, bem-aventurados, a palavra bem-aventurados no grego é makarios, e ela significa uma felicidade que excede a essa felicidade que a gente conhece. E ele fala que é feliz, dessa maneira, aqueles pobres de espírito. Então, a primeira coisa que eu queria esclarecer aqui é que pobre de espírito nem é uma pessoa pobre materialmente e nem é uma pessoa fraca espiritualmente. Mas pobre de espírito é aquele que não vê nenhum mérito em si mesmo. Quando ele comparece diante de Deus, ele olha para si e não vê em si mesmo nenhum mérito que pudesse garantir a ele esse acesso à presença de Deus. Então, diferentemente dos fariseus, que chegavam diante de Deus se achando merecedores, porque se achavam cumpridores da lei. Então, quem é bem-aventurado de fato no reino? Então, aqui estamos falando das credenciais. O que é uma credencial? É algo que te dá acesso. Então, quem tem acesso ao reino, quem pode caminhar no reino de Deus, são essas pessoas que demonstram esses valores, que têm essas atitudes. E a primeira delas é ser pobre de espírito, que significa não ver nenhum mérito em si mesmo. A palavra grega para pobre aqui é a mesma palavra usada para mendigo. E o sentido dela é uma pessoa que depende totalmente de outra. Então, ao nos aproximarmos de Deus, o nosso sentimento deve ser esse. Eu não tenho nada para oferecer, eu dependo totalmente dele. O contraponto no mundo é autoconfiança, competência, autossuficiência. Então, para o mundo é feliz aquele que é autoconfiante, que é competente, né? Que é autossuficiente, mas no reino de Deus, né? É aquele que é pobre de espírito, aquele que não vê em si mesmo nenhum valor que garantisse para ele o direito de estar na presença de Deus. O segundo ponto aí, versículo 4, é bem-aventurados que choram. Poxa, como assim? Para o mundo, isso não tem valor nenhum, né? O contraponto do mundo é aqueles que procuram prazer, são hedonistas, são gente bonita, né? Gente de bem com a vida. E aí Jesus fala que bem-aventurado mesmo é aquele que chora. Como assim? Então a palavra choro aqui, no original, ela se refere a alguém que chora por um ente querido que morreu. Então é esse tipo de contrição que Jesus fala, porque aqueles que choram no tempo presente, eles serão consolados. Então é aquela pessoa que chora pelo seu pecado, e não é uma pessoa que chora pela consequência do seu pecado. A gente viu bem essa diferença entre Davi e Saul, quando Davi é confrontado com o seu pecado pelo profeta. Ele chora ele se entristece por ter entristecido o coração de Deus. Saul não. Saul chora pela consequência do seu pecado, porque houve castigo, porque ele foi repreendido pelo profeta na frente dos seus subordinados e ele ficou constrangido. Então, essa palavra aqui, ela nos remete a isso. É bem-aventurado no reino de Deus aquele que chora por ter entristecido o coração de Deus, por estar pecando, por ter escorregado, caído, e é esse tipo de choro que toca o coração de Deus. No versículo 5, bem-aventurados mansos. O mundo diz, não, bem-aventurados são os orgulhosos, são os poderosos, os importantes. Então, que mansidão é essa, né? Que faz de alguém que está no reino ser bem-aventurado? É aquela mansidão da humildade, né? Aquela pessoa que olha para si mesmo e ela vê quem ela é. Ela reconhece o seu pecado diante de Deus e diante dos homens. Conta uma história que, naquele livro Contrabandista de Deus, fala de um personagem, André, né, que levava as Bíblias para a antiga União Soviética, a cortina de ferro. E em determinado momento alguém escreveu uma carta para ele, uma mulher, falando muito mal dele, criticando muito o seu trabalho, e ele ficou muito triste com aquilo, muito abalado, ele chorou.
e ele foi ler a palavra, ele se deparou com esse texto, bem-aventurados os mansos, e ele entendeu que ele precisava reconhecer a pequenez dele diante de Deus e reconhecer o seu próprio pecado. E aí ele senta e escreve uma carta para essa mulher, agradecendo a ela e dizendo: olha, eu sou pior do que você está dizendo. Eu sou um pecador miserável, eu reconheço isso diante de Deus e diante de você e conto com as suas orações. E esse reconhecimento, né, essa mansidão dele, impactou o coração daquela mulher e transformou o coração daquela pessoa. Então, quando a gente reconhece quem realmente a gente é diante de Deus e diante dos homens também, sabendo que nós somos apenas pecadores miseráveis, que carecemos da misericórdia de Deus, é essa postura que Deus diz que é bem-aventurado. No versículo 6, aquele que tem fome de justiça. Então, no reino, é bem-aventurado aquele que tem fome de justiça. E no mundo? Aqueles que estão satisfeitos, são bem ajustados, são práticos. Então, o que é ter fome de justiça? É você buscar essa justiça de Deus para a sua vida primeiro e depois para esse mundo. Você não se conformar com esse mundo do jeito que ele está. E você procurar promover essa justiça. Então, a credencial de alguém que está no reino é aquele que conhece a justiça de Deus, que é perfeita, e ele procura promover essa justiça onde ele está. Mas para o mundo não. Para o mundo é aqueles que já estão satisfeitos com isso mesmo. Não, se eu tenho, o outro não tem, o problema é dele, eu corri atrás, eu consegui. Mas aquele que está no reino não. Ele se preocupa com a desigualdade, ele procura promover essa justiça. No versículo 7, diz que são bem-aventurados, são felizes aqueles que são misericordiosos. Para o mundo, quem é bem-aventurado? Aqueles que são capazes de tomar conta de si mesmos. Então, ele não tem misericórdia do outro, e a palavra misericórdia aqui no original, ela quer dizer que aquele que se coloca no lugar do outro, vê a miséria do coração do outro, e ele se compadece. Então, é aquela empatia. Você sente a dor do outro e você se coloca no lugar dele para agir. Então, essa misericórdia, ela cobre as transgressões do outro, não levando em conta os erros dos outros, sabendo que você mesmo comete os seus próprios erros. Então, você está sempre pronto a caminhar mais uma légua com aquela pessoa. No versículo 8, né, quem é bem-aventurado? São os limpos de coração, né? Aquelas pessoas que têm um coração, aquela inocência como de uma criança. Para o mundo, não, aqueles que são adultos, são sofisticados, né? São tolerantes, ou seja, não, tudo bem, isso aqui a gente releva, né? Vamos fazer de conta que a gente não está vendo, mas no reino de Deus são os limpos de coração, aquelas pessoas que têm aquela pureza, que ainda se constrange com aquilo que é errado, com aquilo que é pecado. No versículo 9, bem-aventurados que são pacificadores. Para o mundo, aqueles que são competitivos, são agressivos, passam por cima de todo mundo, mas no reino não. Os pacificadores não são só aqueles que amam a paz, mas aqueles que promovem a paz. São aquelas pessoas que fazem pontes. Chega uma pessoa para falar mal da outra, ela procura fazer um link, uma ponte, e ela nunca põe lenha na fogueira. Então, esses são os pacificadores. Essa é uma característica de quem caminha pelo reino. E no fim, ali, versículo 10, aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça. Então, quando a gente procura promover justiça nesse mundo, a gente é perseguido, porque vivemos num mundo injusto, onde uns têm muito, outros não têm nada, e um apadrinhamento, as pessoas que conseguem alguma coisa porque tem alguém que indique, e quando a gente tenta promover a justiça, a gente é perseguido. Para o mundo, é bem-aventurado aqueles que são adaptáveis, são populares, não criam problemas, não criam encrencas, deixam as coisas como estão, mas a igreja, nesse mundo, ela tem um papel de promover essa justiça, né? E por isso nós somos perseguidos. Então, Jesus dá aqui as credenciais daqueles súditos do seu reino, aqueles que entraram pela porta estreita, que é Jesus, que entregaram suas vidas a Ele, e Ele mostra aqui a forma como essas pessoas vivem, que é contraditória, se contrapõe ao modo de vida do mundo. E nós, como igrejas, temos que ter essa consciência, que nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a Ele, nós temos que fazer alguma diferença.
Se nós nos amoldarmos ao padrão desse mundo, nós não poderemos fazer nenhuma diferença. Nós não seremos um referencial para essas pessoas. A seguir, a gente vai ver aí, na segunda sessão, a influência da igreja no mundo, que vai dos versículos 13 ao 16. Tá? Então, nós como discípulos de Jesus, como igreja, precisamos fazer diferença. Então está aí no slide, você pode acompanhar, no versículo 13, você pode ler aí comigo. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora, e ser pisado pelos homens. Então, nós como igreja, a primeira ilustração que Jesus faz para os seus discípulos é que nós somos sal, né? E o sal, naquele tempo, ele tinha um papel muito importante. Lembrando que naquele tempo não tinha geladeira, freezer, então até os alimentos eram conservados com sal. Então, para aquele povo, eles conheciam muito, né, as propriedades desse elemento do sal e eram muito utilizados por eles. Então, como sal da terra, a igreja possui várias funções importantíssimas. Então, eu e você como igreja temos essas funções aqui na terra. Então, nessa segunda sessão, Mateus vai trabalhar essa questão. Qual é o nosso papel desses súditos que têm essas credenciais que foram listadas aí nas bem-aventuranças? Qual o papel dessas pessoas no mundo? Então, a igreja é o sal da terra. O sal é antisséptico e inibe a decomposição. Então, assim como a gente vê o uso do sal na carne, né? Quem conhece aí carne de sol, já comeu carne de sol, que é uma delícia, né? E sabe das propriedades do sal de conservar a carne, e quem mora no interior sabe disso, salga-se a carne ali para ela não apodrecer. Da mesma forma, nós, discípulos de Jesus, igreja, precisamos ser esse sal que não permite que esse mundo apodreça, porque o pecado na vida do homem tem esse poder de apodrecer, né, a nossa natureza humana. E a gente vê tudo que tem acontecido aí. Mas a igreja, sendo esfregada, né, nessa comunidade, nesse mundo, ela tem essa função de evitar que essa nossa sociedade apodreça. Então você tem um papel muito importante, no momento que você proclama a palavra, que é a verdade, de você impedir, né, que a nossa sociedade se corrompa a tal ponto de apodrecer e entre, né, em decomposição. Uma segunda função aí, o sal é condimento e dá sabor. Da mesma forma como o sal dá sabor à comida, nós como igreja precisamos dar sabor a esse mundo. Então, o mundo está com o paladar deturpado. E nós, como igreja, podemos dar esse tempero e mostrar para eles o que realmente é bom. Então, nosso modo de viver em relação à criação dos nossos filhos, em relação ao casamento, em relação ao comportamento na sociedade, pode temperar essa sociedade para que eles tenham um referencial. Se nós exercêssemos o nosso papel de igreja, o nosso país, principalmente, não estaria vivendo essa corrupção que nós vemos hoje. Então, precisamos dar o tempero para essa sociedade que está aí tão corrompida. O sal provoca sede. Então, da mesma forma que o sal provoca sede, nós como igreja, sendo sal da terra, nós deveríamos provocar essa sede nas pessoas pela palavra de Deus. Será que nós como igreja temos feito isso? Ou será que nós temos afastado as pessoas do Evangelho por causa do nosso testemunho? Então, cada um de nós tem esse papel, pela forma como nós vivemos, de provocar essa sede do conhecimento de Deus, da palavra de Deus nas pessoas. O sal, para ser útil, precisa conservar sua salinidade. Então, de que serviria o sal se ele perdesse as suas propriedades? De salgar, de dar sabor, de provocar sede. Então, eu quero contar uma ilustração aqui. O pastor Luiz Saião fez uma viagem para Israel e ele levou um grupo da igreja que eu pertencia, que era a Igreja Batista Cidade Jardim. Eu não estava nesse grupo, né? Mas as pessoas que foram, eles contaram que eles foram até o Mar Morto, e aí o pastor Luiz Saião leu essa passagem e pegou um torrão de sal ali na orla ali do Mar Morto e falou: olha, esse texto se refere sobre isso.
Porque o nosso sal hoje já é um sal refinado. Dificilmente você vai ver o nosso sal perder o sabor. Mas o sal que era usado naquela época era esse torrão, que além do sal, tinha vários outros elementos ali. Então as pessoas levavam aquele torrão para suas casas, colocavam numa panela com água, tiravam o sal e ali eles temperavam a comida. Só que depois daquele torrão, ele perdia a sua propriedade de salgar e ele era jogado fora para ser pisado pelo caminho. Então essa ilustração ela mostra bem o que isso significa. E ele usa essa ilustração para mostrar o papel da igreja. Se essa igreja perder a sua propriedade de salgar, então ela não tem mais sentido. Então nós precisamos conservar, né, as nossas propriedades dadas por Deus para temperar essa terra e transformar pelo poder do Espírito Santo. Ok? No próximo slide aí, a gente vai ver que Jesus nos compara também a luz do mundo. Ele fala que a igreja é a luz do mundo. Ok? Então veja aí os versículos 14 e 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Então, a igreja é o sal da terra, mas a igreja também é a luz do mundo. E aí algumas propriedades, né, da luz, né? A luz é símbolo de verdade. Então, a luz, ela nos revela a verdade. Você já deve ter entrado num ambiente escuro e naquelas sombras as imagens ficam confusas para você. Você tem a impressão que uma coisa é outra, mas quando a luz se acende, a verdade é declarada. Da mesma forma, nós, igrejas no mundo, nós revelamos a verdade, a gente acaba com os sofismas. As pessoas estão sendo enganadas aí no mundo com tantas mentiras, e aí nós temos a palavra da verdade nas nossas mãos, e a gente pode quebrar esses sofismas na vida das pessoas, e elas podem então conhecer a verdade. A igreja também é o símbolo da pureza. Então, como nós, como igreja, poderíamos viver uma vida impura se nós somos a luz, né, que revela a pureza? Então, onde a luz entra, a gente consegue ver onde está sujo, onde está limpo, né? Enquanto você está num ambiente mal iluminado, você não consegue ver a sujeira. Mas a partir do momento que a luz é projetada ali, você começa a ver a sujeira. Tem uma ilustração muito interessante que diz que um homem estava caminhando numa estrada escura, uma estrada de terra, toda enlameada, e lá ao longe ele via um poste de luz. E ele foi caminhando em direção àquela luz, e ele tropeçou e caiu. E ele se levantou naquela escuridão, viu alguma sujeira, se limpou e continuou a caminhar. E a partir do momento que ele se aproximava daquele poste de luz, mais sujeira ele observava, até que ele chegou embaixo daquela luz, e ele viu o quanto realmente ele estava sujo. Assim somos nós na terra, a igreja, a luz do mundo. Quanto mais a nossa luz brilhar, mais o pecado será revelado e mais as pessoas poderão se libertar dele. A igreja também é o símbolo da vida, né? Essa luz é o símbolo da vida. A gente sabe que por causa do sol, né, da luz na terra, é que há vida. Sem o sol não haveria vida na terra. Da mesma forma, a igreja é essa vida. Quando a igreja for tirada da terra, no arrebatamento, a terra vai virar o caos. Mas nós, enquanto estamos aqui, nós somos vida e precisamos promover vida. Quantas pessoas retornaram à vida por meio do Evangelho? Elas estavam literalmente mortas, não só espiritualmente, mas fisicamente destruídas, e aí o Evangelho entra e traz vida, e a gente vê a transformação na vida daquela pessoa, que volta a viver de novo. Então, nós como igreja precisamos viver essa vida em Cristo e transbordar essa vida para as outras pessoas. A igreja também é o símbolo da direção. Essa luz, ela dá direção. Você já viu um avião pousando à noite? A gente vê que as luzes da pista são acesas e dá a direção para aquele pouso seguro. Da mesma forma, a igreja são essas luzes que balizam essa pista, que levam as pessoas até Jesus. Então as pessoas estão aí no mundo, meus queridos, sem direção, sem saber para onde vão. E nós podemos dar essa direção, podemos ser essa luz que indica o caminho, que é Jesus. A igreja também,
né, sendo luz, ela é um alerta. Quando você está viajando e lá na frente tem um acidente, eles colocam ali uma lâmpada, né, num cavalete ali, para alertar que lá na frente existe algum tipo de perigo. Da mesma forma, a igreja sendo luz, ela é um alerta para esse mundo. Nós alertamos o mundo que haverá um fim, haverá um julgamento e que as pessoas precisam se preparar para esse momento, porque elas correm grande perigo de morte, né? E essa morte é uma morte espiritual, uma morte eterna. Então, a igreja, sendo luz do mundo, ela é esse alerta. E calor, né? A luz é símbolo de calor também. Esse mundo ele está mergulhado numa frieza espiritual. E só a igreja, com a sua luz, né, pode emitir esse calor que a palavra pode trazer ao coração das pessoas, reaquecendo esses corações e voltando essas pessoas para Cristo. Então, no primeiro momento, na primeira sessão de Mateus, a gente vê Jesus falando sobre as bem-aventuranças, as credenciais de quem vive no reino. Na segunda sessão, né, ele começa a dar essa ilustração do papel desses discípulos no mundo, sendo sal e sendo luz. E agora, na terceira sessão, nós vamos ver aí, Jesus é o cumprimento da lei. Nesse próximo slide aí, Mateus 5, 17 a 20. Jesus, o cumprimento da lei. Mateus estava tentando explicar para os seus compatriotas ali, os judeus, que afirmavam que Jesus estava quebrando a lei, que Jesus era o próprio cumprimento da lei. Vejam aí, versículos 17 a 20. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mais pequenos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, nesse próximo slide, queria que vocês acompanhassem aí. Jesus reafirma o caráter eterno da lei. Então, o que Jesus está falando aqui? Eu vim cumprir a lei. Aí, para a gente entender o que era a lei para os judeus. Então, os 10 mandamentos, eles chamavam de lei, o Pentateuco, a lei e os profetas, e a lei oral ou a tradição dos anciãos. Então, o que Jesus era acusado de quebrar, na verdade, era essa lei, aí o número 4, a lei oral, ou a tradição dos anciãos. Porque os fariseus, ali na lei, aqui que ele está se referindo, que são os 10 mandamentos, além dos 10 mandamentos, eles criaram 258 novos mandamentos e 365 proibições. Então, eles fizeram acréscimos na lei. E agora Jesus fala, olha, eu sou o cumprimento da lei. E eu quero explicar para vocês, realmente, o que o meu pai quis dizer quando ele falou a Moisés. Então, aqui ele está indo no cerne daquilo que Deus revelou, né, por meio do profeta. Então, nós vamos ver aqui, Sproul diz que no Sermão do Monte encontramos a exposição mais detalhada da lei de Deus em todo o Novo Testamento. Então aqui Jesus começa a trabalhar a lei, como eu disse no início, é um paralelo dos 10 mandamentos, falando exatamente da essência da lei, o que ela realmente significava, e não sobre esses acréscimos que os fariseus criaram, justamente para burlar a lei, para poderem fazer coisas que eles queriam fazer sem transgredir a lei. Ok? Então vamos para o próximo aí. Jesus, o cumprimento da lei. Nesse próximo slide, só um minutinho. É isso. A gente vai ver a consistência entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, no versículo 17, acompanha aí. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Então, Jesus mostra aí a consistência entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, ele mostra
que há coerência entre o que os profetas escreveram e o cumprimento dessa lei na pessoa de Cristo. Mas o que ele estava se contrapondo era aos acréscimos que os escribas e fariseus faziam à lei, colocando um fardo pesado demais sobre o povo, sobre uma coisa que não estava escrito. É como hoje a gente vê igrejas criando regras, não pode isso, não pode aquilo, não pode usar tipo de roupa, não pode usar televisão, enfim, tantas coisas que nada a ver, não tem nada a ver com a Bíblia, tá? Mas são regras criadas por homens para se viver uma santidade. Mas a gente tem que entender que a santidade começa dentro do nosso coração. Nós vimos aqui as credenciais de quem está no reino, ali as 8 bem-aventuranças. Então isso precisa começar dentro do nosso coração e extrapolar para o nosso viver. Jesus fala sobre a infalibilidade da lei e dos profetas. Veja aí, 5,18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então, aqui Jesus está falando sobre aquilo que os profetas escreveram e que aquilo será cumprido. Então a gente vai ver um pouquinho mais à frente que quando eles estão citando algo que foi dito nas Escrituras pelos profetas, eles colocam uma citação, né? Assim diz o Senhor, como estava escrito. Mas a gente vai ver que quando foi um acréscimo dos escribas e fariseus, a citação é outra, a gente vai ver aqui um pouco mais à frente. Jesus fala também da penalidade para aqueles que violam e ensinam errados mandamentos da lei. 5,19, veja aí. Qualquer, pois, que violar um destes mais pequenos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então, queridos, há uma consequência para aquele que ensina errado a palavra de Deus. E aí nós, com muito temor e tremor diante de Deus, a gente se prepara, a gente estuda a palavra, a gente procura entender o que o texto bíblico está dizendo para ensinar para a igreja, porque a gente tem esse temor, porque a palavra diz que será cobrado de nós, né, o ensino da palavra, e a gente tem que se ater àquilo que exatamente a palavra está dizendo. E é isso que Jesus está falando aqui. Eu sou o cumprimento da lei. Eu estou dizendo para vocês a revelação exata daquilo que o Pai quis dizer, né, tirando todos os acréscimos que foi colocado pelo coração do homem. Por fim, uma justiça de fachada não é suficiente para entrar no reino dos céus. 5,20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ora, quem olhava para os escribas e os fariseus, imaginavam assim, poxa, essa é a justiça perfeita. Eles criaram tantas regras, dizem que eles tinham 600 e poucos procedimentos de purificação por dia para se cumprir. Então, aos olhos da comunidade, aqueles homens eram santos. Mas Jesus fala, se a justiça de vocês não exceder a justiça deles, de modo nenhum vocês vão entrar no reino dos céus. Sabe por quê, queridos? Porque essa justiça era uma justiça exterior. Ela não havia entrado no coração daqueles homens. Eles faziam aquilo para se aparecer, para mostrar uma falsa santidade que realmente não existia nos seus corações. Então, nessa terceira sessão a gente vê, Jesus é o cumprimento das Escrituras, Ele é o cumprimento da lei. Em Jesus reside todo o cumprimento da lei. Então, quando olhamos para Jesus, nós vemos a palavra de Deus sendo cumprida. E era isso que Mateus estava tentando mostrar ali para os judeus, para os seus compatriotas. Olha, vocês não conseguem enxergar que Ele é o Messias, que a lei está sendo cumprida nele, que tudo que foi escrito pelos profetas está se cumprindo nele? Vamos ver aí na próxima sessão, Jesus, o verdadeiro intérprete da lei. Então, na terceira sessão, está aparecendo aí já para você, do 21 ao 48, então, Mateus vai explicar aí para os seus irmãos judeus que Jesus é o verdadeiro intérprete da lei. Então, Jesus não só explicou para eles, né, que Ele era o próprio cumprimento da lei, como agora Ele pega algumas leis ali do Êxodo, e Ele começa a explicar, olha, eu vou mostrar para vocês, olha que interpretação equivocada que vocês estão seguindo, né, por meio dos escribas e dos fariseus. E Ele aí dá a verdadeira interpretação. Vamos ler aí do 21 ao 48?
Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, no seu dispositivo. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu de sinédrio, e qualquer que lhe disser, louco, será réu do fogo do inferno. Essa palavra raca, a tradução dela, do original lá, quer dizer cuspir em alguém. Então, é uma forma de humilhação, né? Quando você despreza uma pessoa. No 23, portanto, se trouxerdes a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Então, queridos, fazendo uma pausa nesse versículo 27, lembra que eu falei que quando é citado algo dos profetas, das Escrituras, vem antes, está escrito, né? O Senhor disse, o Senhor falou. Então, quando é uma citação da tradição oral dos escribas, dos fariseus, antes está escrito, ouvistes, aí no 27, ouvistes que foi dito aos antigos. Então, sempre quando tiver essa citação antes, isso é uma citação que é um acréscimo da lei, é uma tradição oral que foi inserida aí pelos fariseus, tá? Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Esse versículo 29, é claro que ele não está falando aí de autoflagelo, tá? Ele está falando que em algumas coisas na nossa vida, nós precisamos ser radicais. Então, isso é fugir do pecado. Se alguma coisa te faz pecar, então tira isso da sua vida, tá? Não está incentivando ninguém aí a se mutilar, ok? O 30, e se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Aí também no mesmo sentido, tá? Tirar aquilo que te faz pecar. Também foi dito, 31, qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. 33. Outro sim, ouviste que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te o vestido, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. 44. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz
que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão havereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E, se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, a gente vai passar a explicar agora esse trecho que a gente leu, do 21 ao 48, no próximo slide aí. Então, como eu expliquei antes, quando Jesus, quando a palavra cita algo que foi dito pelas Escrituras, ele diz o seguinte: está escrito, assim diz o Senhor, certo? Quanto a isso, Jesus nunca quebrou nenhum desses mandamentos. Mas quando vem o que foi dito aos antigos, não é lei. Isso foi um acréscimo dos fariseus, né? Então, quando ele era acusado de quebrar a lei, ele estava se referindo a isso, a esses acréscimos dos fariseus. Veja aí Mateus 5, 21, só para você constatar isso aí. Diz o seguinte: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Então, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Ele está falando da tradição oral, e nessa tradição oral foi que os escribas e fariseus fizeram vários acréscimos, tá? Então, o próximo slide aí, Jesus dá a verdadeira interpretação. Então, a interpretação de Jesus sobre o homicídio, lá em 5, 21 a 26, ele está citando aí o 6º mandamento. Então, enquanto os fariseus se concentravam ali no assassinato de primeiro grau, se alguém matar uma pessoa, Jesus vai muito além. Ele fala: se você desprezar uma pessoa, lembra da palavra raca lá que eu falei, que é cuspir em alguém, ou seja, desprezar uma pessoa, você já assassinou. Porque o ódio e a ira no nosso coração, ele já promove, para Deus, é como se você já tivesse matado uma pessoa. Então Jesus vai muito além do que aquilo que os fariseus diziam sobre a lei ou acrescentavam sobre ela. Sobre o adultério, no 5, 27 a 30, que faz referência ao 7º mandamento. Então, para eles, se uma pessoa fosse pega em adultério, ela deveria ser apedrejada. Geralmente, a gente vê acontecendo isso com as mulheres, A gente vê naquele episódio lá que só a mulher foi apresentada. E o homem que adulterou com ela, onde estava? Jesus vai além. Ele fala: olha, se você olhar, com um olhar impuro, desejando, você já adulterou. Por quê? Todo pecado, queridos, começa na mente. Ninguém está andando e de repente peca. Você primeiro pensa, você arquiteta e depois que você comete o pecado. Então, Jesus mostra a essência da lei, que começa no coração do homem, na mente do homem, E o pecado também. Se a gente não se policiar, a gente deixa aquela semente do mal, do pecado germinar no nosso coração, na nossa mente, e quando a gente está praticando. Então Jesus está trabalhando o interior, está trabalhando o coração. Sobre o divórcio, no 5, 31 e 32. Então, eles falam que Moisés deu a carta de divórcio, e aí Jesus falou: ele deu a carta de divórcio por causa da dureza dos vossos corações. Ora, quem é duro de coração? São aqueles que conhecem a Jesus? São os súditos do reino? Não, são as pessoas que não conhecem a Jesus, Porque aquele que conhece a Jesus, ele não tem um coração duro, ele tem um coração quebrantado. Então, eles deram carta de divórcio por causa da dureza do coração daqueles homens. E aí tinham 2 escolas rabínicas, que é Hillel e Shammai. Essa Hillel, ela era mais maleável. Então, o homem podia repudiar a sua mulher e dar carta de divórcio por qualquer motivo. Uma comida queimada, se ela perdeu a sua beleza, enfim, por qualquer motivo, esses homens eram autorizados, por essa escola rabínica, a darem a carta de divórcio. Isso criou um sério problema para essas mulheres, para essa sociedade. Havia outra escola, que era Shammai, que ela já era mais rígida. Então, só podia dar a carta de divórcio caso de prostituição, relações sexuais ilícitas. E claro que eles optaram pela escola Hillel,
porque dava mais liberdade para eles. Então, quando os fariseus manipulavam a lei, eles faziam para benefício próprio. E Jesus começa a pontuar a verdadeira interpretação da lei. Sobre os juramentos. Então, no 5, 33, 37, ele vai falar ali que você não deve jurar. A sua palavra deve ser sim ou não. Ou seja, precisa ter valor na sua palavra. Você precisa falar a verdade. O que os fariseus fizeram? Como eles não podiam blasfemar, né, jurando por Deus, porque eles poderiam quebrar o mandamento, o juramento, o que eles faziam? Eles juravam pelo templo, juravam por Jerusalém, porque se eles quebrassem o juramento, não teria problema nenhum. Vocês entendem? Então eles estavam burlando a lei. E aí Jesus vai além. Olha, negativo. Você não tem que jurar por nada. A sua palavra tem que ter valor. E então ele começa a mexer com esse público, né? E ele começa a criar a ira no coração desses homens que são confrontados com a sua mentira. Sobre a vingança. Lá no 5, 38, 42. Né? Então, a gente sabe que lá em Êxodo 21, 35, fala sobre essa lei de talião, né? Que na verdade lex é lei e talis é tal. Então era uma lei da reciprocidade. O que ela dizia? Se alguém cortar a mão de alguém, a mão dele vai ser cortada. Então o que essa lei queria? Ela queria estabelecer uma justiça. Quem fazia essa justiça não era o ofendido, nem a família do ofendido. Haviam juízes para fazer isso, certo? Então, esses juízes, eles fiscalizavam essa lei para que houvesse limitação, para inibir esses atos. Então, a ideia não era vingança, era que ele falava, poxa, se eu cortar a mão de alguém, a minha mão vai ser cortada. Então, era uma forma de inibir que aquelas coisas acontecessem, certo? Mas eles usaram aquilo como olho por olho, dente por dente, e transformaram aquilo em vingança, né? Famílias se vingando contra famílias. E Jesus vai além, ele fala que não, né? E aí ele cita Levítico 19, 18, que diz o seguinte: não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo, como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Então, veja aí o 38 ao 42, o que diz. Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te o vestido, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que lhe empresta. Então, até o 42. Essa lei, ela servia simplesmente para impedir que as pessoas se vingassem. Essa lei da reciprocidade fizesse o mesmo mal com a outra pessoa. Jesus vai além, né? Ele explica a lei e fala, não é mais olho por olho, dente por dente, né? Responda com amor, né? Oferece a outra face. Então isso contrapunha ao ensinamento dos fariseus, dos escribas, porque eram acréscimos que eles faziam à lei. Jesus fala também sobre o mandamento do amor ao próximo, do 43 ao 48. E aqui a gente vê bem claro um acréscimo, né? Então, vamos ver aqui, 43 ao 48. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Então, aborrecerás o teu inimigo, não está na lei. A lei está lá em Levítico 19, 18. E ela não tem nada disso escrito. Vou repetir para vocês aqui. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Então, o que é isso? Aborrecerás o seu inimigo, né? Isso foi um acréscimo. Então é sobre isso que Jesus estava se contrapondo. E era por isso que ele era acusado de quebrar a lei. Mas ele não estava quebrando a lei, né, escrita pelos profetas. Ele estava quebrando os acréscimos, né, feitos pelos escribas e fariseus. Isso causou neles muita indignação. Então, nesse momento, Jesus agora se mostra como a verdadeira interpretação da lei. E aí ele diz, eu não só sou o cumprimento da lei, como eu sou a própria interpretação
da lei. E ele começa a esclarecer nesses pontos que eu falei para você, sobre homicídio, adultério, divórcio, juramentos, vingança e amor ao próximo. Ele esclarece e mostra como os fariseus haviam deturpado a lei. Ok? Vamos para o próximo. A gente já está encerrando. Então, queridos, nós falamos aqui, nessas 4 sessões, fazendo uma recapitulação, do capítulo 5, no primeiro momento ali a gente mostrou as credenciais do súdito do reino, do versículo 1 a 12, tá? As bem-aventuranças, que são 8, ali Jesus mostra como caminham aqueles que estão no reino de Deus, que se contrapõem às atitudes do mundo. Então, se você é um súdito desse reino, se você recebeu Jesus como seu Salvador, você precisa andar na contramão desse mundo. Então, não dá para a gente se amoldar ao comportamento do mundo e nem trazer o comportamento do mundo para a igreja. Ok? Então, as bem-aventuranças mostram bem isso para a gente. Nós devemos caminhar de uma forma diferente. Na segunda sessão, ali do versículo 13 ao 16, ele vai falar sobre a influência da igreja no mundo. Ou seja, ele compara a igreja ao sal da terra e à luz do mundo. E fala de que forma, né, nós temos que atuar, então, nesse mundo. Na terceira sessão, Jesus fala que ele é o cumprimento da lei, que ele veio para cumprir cada vírgula da lei, e não para se opor à lei, mas não a lei pela qual os escribas e fariseus se guiavam, né, que eles já tinham deturpado essa lei com seus acréscimos, mas a palavra que foi escrita e inspirada pelo Espírito Santo. Será que hoje nós temos seguido os acréscimos, querido? São tantas coisas que pessoas têm pregado e feito acréscimos à palavra de Deus, que só trazem peso para o povo, mas quando você vai ver, não estão nem nas Escrituras, na palavra de Deus. Então precisamos conhecer a Bíblia, para saber exatamente o que está escrito, né? E se não entendemos, precisamos procurar estudar e procurar pessoas que possam nos ensinar, para que a gente não esteja carregando um fardo pesado demais, além daquilo que a Bíblia está nos ensinando. Nem mais e nem menos. Na terceira sessão, né? E na última sessão, ele fala que, na quarta sessão, que ele é o verdadeiro intérprete da lei. E ali ele pega alguns pontos de Êxodo 20, ali dos 10 mandamentos, e ele mostra para eles como a interpretação daqueles mandamentos foi adulterada por aqueles que se diziam doutores da lei. Você vai ver isso ali no 21 a 48. Então, assim a gente encerra nossa aula hoje. Eu espero que você tenha entendido, né? O capítulo 5 de Mateus é muito rico, né? Tem muita coisa para ser falada ainda, mas ele é um norte para você, que é um discípulo de Jesus, você que caminha com Cristo, você precisa saber que o seu comportamento deve ser um comportamento diferenciado. E isso não vem de você mesmo, ele vem através da graça de Deus, porque essa graça, ela te capacita a viver dessa maneira, ela molda o seu caráter. Então, não fique lutando com você mesmo, com o seu esforço humano, para se tornar uma pessoa melhor, criando um monte de regras para você viver em santidade. Essas regras, elas têm que estar no seu coração. O Espírito Santo de Deus, ele vai transformando você. A cada passo que você dá em direção a Cristo, no conhecimento da palavra, na oração, você vai sendo transformado. Então, permita que o Espírito Santo faça essa obra que só Ele pode fazer. Só o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você não pode transformar a você mesmo. Você não é capaz para isso. Mas nós temos um Deus que é capaz de transformar o coração do homem. E por fim, eu queria orar, terminar orando. Nós estamos aí no Novembro Azul, né? Uma campanha aí contra o câncer de próstata, e eu quero orar por você, né? Homem que está nos assistindo, que você procure orientação médica, que você procure fazer os exames, cuide da sua saúde, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e nós precisamos dele para poder pregar o Evangelho. Se você estiver doente, você não vai poder pregar esse Evangelho, você não vai poder viver a sua vida familiar, pregar para os seus filhos, para os seus familiares. Então você precisa cuidar da sua saúde, tá certo?
Então, nesse momento eu queria te convidar a fechar os seus olhos, e nós vamos orar agora, agradecendo a Deus por essa palavra, para que ela possa penetrar nos nossos corações, para que ela possa trazer transformação nas nossas vidas, que a gente não seja somente ouvintes, né, mas praticantes dessa palavra. Então, o que Mateus capítulo 5 nos mostra é que a nossa justiça tem que exceder a dos fariseus. A deles era de falar, a nossa é de viver. Nós precisamos viver genuinamente essa palavra. Amém? Então, feche os seus olhos, a gente vai orar agora. Pai amado, eu te agradeço pela tua palavra que foi ministrada. Ela tem o poder, Pai, de transformar nossas vidas. E eu te peço que essa transformação comece na minha própria vida, Pai. Transforma aquelas áreas que eu ainda não consegui, que o Teu Espírito Santo, que é poderoso, possa me transformar, Pai, de glória em glória, para que a cada dia eu me pareça mais com Teu Filho Jesus. Te peço também pelos meus irmãos e irmãs que estão ouvindo, que estão assistindo essa aula, que o Senhor visite esses lares, que o Senhor derrame da Tua paz, que transcende a todo entendimento, que as bem-aventuranças, Pai, sejam lidas nessas vidas, que eles vivam, Pai, segundo um súdito do Teu reino, com essas credenciais que foram lidas hoje, e que elas possam ser parte de suas vidas, Pai. Nos ensina, Pai, a viver conforme a Tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Senhor, te peço agora também pelos nossos irmãos, pelos homens, essa campanha do mês de novembro, que nos leva a refletir sobre a nossa saúde, que cada um, Pai, possa procurar se cuidar, possa procurar, Senhor Deus, cuidar desse templo que o Senhor nos deu, que é o templo do Espírito Santo, nosso corpo, para viver bem nessa terra, que possamos nos exercitar, nos alimentar bem e cuidar desse patrimônio que o Senhor nos deu, Pai, para que possamos ter uma vida longa e durante toda essa vida podermos pregar o Teu Evangelho com ousadia, Pai. Nos dá esse discernimento, essa sabedoria para cuidar, Pai, não só da nossa mente, né, das nossas emoções, mas também do nosso espírito, alimentando ele com a palavra, com as orações e também cuidando, Pai, do nosso corpo. Nos ajuda a zelar por esse patrimônio que o Senhor nos deu. Fica, Pai, com cada um. Visita os seus lares, se há doenças, que o Senhor cure em nome de Jesus, se há problemas familiares, Pai, que a Tua paz seja derramada sobre essas vidas, que haja reconciliação, que haja perdão, que haja restauração, e que a Tua paz, Senhor Deus, que transcende a todo entendimento, seja derramado sobre essas vidas, sobre esses lares. Essa é a minha oração, que eu faço no Teu santo nome, no nome de Jesus. Amém. Bom dia para você, fica na paz, até a próxima.